Amém, glória a Deus, shalom, Shabbat shalom, bom dia. Hoje, mais um dia da contagem do Homer, se eu não me engano, o 10º dia. E vamos então nesta jornada aí até encerrarmos. Perdão por ontem que eu falei que era às 7h30. Deu-se a impressão que não teria a oração em línguas, mas vamos ter a oração em línguas todos os dias, mesmo aos sábados e domingos, feriados e afins. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, hoje, contagem do Homer, nós vamos falar um pouquinho sobre independência. E não é aquela independência ou morte, mas é uma independência que nós temos de Deus, dos homens, das coisas, essa maneira que nós temos de andar independente. E nós precisamos tratar isso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este dia, por mais esta contagem do homem. Nos cobre com teu sangue, guarda minha vida, minha esposa, guarda o Mateus, a Letícia, o Dom, minha família, minha casa, Pai, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos que estão aqui, a família deles, a casa deles, aquilo que eles têm, ó Pai amado, de ministério, de vida espiritual, de finanças, de saúde, seja guardado pelo teu amor e pelo teu poder. Em nome de Jesus, nos ajuda a irmos adiante, dependendo de ti, ouvindo a tua voz em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos traçar, andar nas rotas traçadas pelo Senhor e deixemos de traçar as nossas rotas, porque também é uma manifestação de independência que nos traz muitos prejuízos. Em nome de Jesus, nos dá essa sabedoria, esse entendimento, para andarmos na rota traçada pelo céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, uma das marcas da independência vai ser exatamente isso. Nós vamos traçar sempre as nossas próprias rotas. E isso nós fazemos para com os homens e também para com Deus. Então, nós precisamos entender que temos um Deus e que Ele é nosso Salvador e Ele é nosso Senhor. Como que na minha vida, por exemplo, eu fiquei muito tempo na manifestação da independência, porque eu aceitava, eu queria, eu desfrutava muito desse Jesus Salvador, mas eu repelia o Jesus Senhor. E quando você repele o Jesus Senhor, ou quando você repele qualquer tipo de manifestação de ordem ou de comando de algum lugar, você está se tornando independente. E isso tudo vai ter, logicamente, uma consequência, porque você sempre vai estar rasgando o mapa de Deus ou dos lugares que você está e querendo colocar o teu mapa para funcionar. Se o teu mapa for aceito, você está junto. Se o teu mapa não for aceito, você está fora. E esta marca eu vejo bastante nos coléricos, né, que é o meu temperamento. O colérico tem a tendência de ser independente. Por quê? Porque ele quer fazer o que ele quer. O colérico, no geral, ele é birrento, ele é pirracento, ele é vingativo. As ideias dele são as mais é, brilhantes do universo. Não tem ninguém que pense melhor que o colérico. Ele se sente uma coisa espetacular. Isso aí são as suas manifestações ruins do lado colérico, as suas manifestações na carne, as suas manifestações na alma, nas suas manifestações independentes do Senhor e também das estruturas que ele está servindo. Então, o colérico, que é o meu temperamento, nós temos uma tendência muito forte a sermos independentes. A minha esposa sempre fala: você é muito independente, você me deixa muito para trás, você vai tomando decisões, você vai. Então, agora eu estou tendo que me doutrinar, me policiar para poder aceitar um convite, para poder tomar uma decisão. Porque ela fala assim: você não é solteiro. Você caminha como se você, em muitas áreas, como se você fosse solteiro. E eu não, e eu faço isso de uma forma muito natural, muito simples para mim. Se alguém me ligar e falar assim, viu, vai ter tal coisa, você vem? Eu falo, vou ou não vou? É rápido para eu falar isso, para eu tomar a decisão. Shalom, pastora, bom dia. E por que que é rápido? Porque eu sou independente. Naturalmente, a independência é o que me rege. Agora, para eu ser dependente de Deus, da minha esposa, das pessoas que estão caminhando comigo, agora é uma coisa que eu preciso trabalhar isso em Deus e tenho trabalhado. Então, quem caminha comigo hoje, você pode perceber que todas as coisas que nós vamos fazer, nós vamos decidir, que os irmãos estão envolvidos, as lideranças que caminham com a gente, missionária Fátima, missionária Geni, pastor Andréia, pastor Kleber,
Luiz, Margarida, o pessoal aí que está mais na linha de frente, Alfredo, e se eu esqueci alguém, esqueci, o que que acontece? Os irmãos podem testificar de uma coisa, eu sempre estou perguntando, vamos fazer? Dá para fazer? O que que vocês acham? Eu pensei nisso, vocês têm outra coisa para falar? Porque eu estou me doutrinando, eu estou me obrigando a ser uma pessoa sociável, uma pessoa que depende da opinião dos outros, que leva em conta a opinião dos outros. Aí, para minha esposa, agora eu tenho chegado nela, estou pensando isso, gostaria de fazer isso, estou vendo aquilo, mas não é uma coisa que flui em mim naturalmente. Então, para você, independente do teu temperamento, se você tem um comportamento independente, nós vamos precisar trabalhar isso. Então, isso aqui estava naquela lista que os irmãos colocaram, independência. E é algo que é realmente também muito complicado, que se torna um erro e que também, em muitos tipos de manifestações, também é um pecado. Entendamos que praticamente tudo isso aqui que nós estamos falando, ou tudo, ela vai ter a vertente do pecado. Ela vai ter, porque se você é independente, se você procrastina, se você é religioso, se você, tudo que nós já falamos esses dias, ela tem as suas marcas de pecado e que necessita de arrependimento. Então, eu preciso me arrepender das bilhares de vezes que eu fui independente. E eu preciso, então, entrar numa outra rota, parar de rasgar a rota do céu e colocar a minha rota. Sabe aquela pessoa que está numa reunião, tá aquele ajuntamento ali em casa, aí de repente, vamos jogar dominó? E a pessoa quer jogar, brincar de amarelinha. Se não for brincar de amarelinha com ela, esquece, porque dominó ela não vai jogar com você. Ela fala, então deixa, eu vou fazer outra coisa. E ela sai. Ela nunca consegue entrar no projeto alheio, porque ela é independente. Ela quer puxar as pessoas para amarelinha. Se não vier para amarelinha, aí ela vai assistir televisão, ela vai dormir, ela vai cantar, ela vai fazer o que ela quer fazer, outra coisa. Mas jogar o dominó com o resto do pessoal, esquece, porque ela não vai. Então, isso aí vai ser para você uma marca que você vai falar, bom, então eu sou independente. E o senhor está querendo que a gente solte isso. Esse tempo atrás, eu fiquei pensando, quando eu trabalhava no comércio, então, para amarrar linguiça, você pega um toquinho de cabo de vassoura ou a mangueira, um pedacinho de mangueira, e aí tem o rolo de barbante, o grandão, e você enrola naquilo lá para ficar mais fácil para você amarrar a linguiça ali. E às vezes aquele negocinho cai da sua mão, tanto o rolo grande quanto o pequeno. Às vezes você está ali e cai. O que que eu percebia? Se você segurar no barbante, o rolo vai muito mais longe, porque ele encontra resistência. Mas eu percebi que depois, conforme se caísse, escapar da minha mão, eu soltava. Ele cai no seu pé. Ele fica pertinho. Ele abre 1 metro e pouco, que é a minha altura aqui para baixo, 1 metro e pouco de barbante. Eu pego, enrolo de novo, lavo e vou usar. Agora, se você segurar, ele vai embora. Às vezes ele rola 2, 3, 4 metros para lá. Que você segurou. E o que Deus está convidando as nossas vidas desde ontem no Shabat, solta, abre mão, vai cair mais perto, vai ser mais fácil para você arrumar, vai ser menos trabalho para você. E essa é a função de quem depende. Shabbat Shalom, pastora, bom dia. Esta é a função de quem realmente está disponível para depender. Mas o independente, ele quer segurar. Aí você segura, o problema vai mais longe. Se você soltar, o problema fica pertinho. Se você for dependente, se você ouvir a voz do Senhor, se você colocar a palavra para funcionar, se você colocar o conselho da esposa, do esposo, do filho, do pastor, do irmão, para funcionar e for dependente, for cordato, for realmente alguém moldável, ensinável, o problema vai ficar muito mais perto para ser resolvido. A independência faz com que o problema vá muito longe. E aí a pessoa se torna chata, se torna antissocial, ela se torna arrogante, soberba, nunca tá bom nada para ela fica aquela pessoa que é duro de engolir, nem com Coca-Cola geladinha desce. Por quê? É tudo do jeito dela. Ela se torna aquela pessoa que nós falávamos antigamente, naquela palavra bem arcaica, intragável. Antigamente falava muito, fulano ou fulana é intragável.
a gente se torna isso. Porque chegou, sabe o chamado espalha-roda? Chegou o espalha-roda. Tem ali o ajuntamento 5, 6, 7. Você chegou, você só vê assim, ó. Some tudo. Por quê? Porque chegou o independente, chegou aquele que vai querer que a voz dele prevaleça. Não tem educação, não respeita o dono da conversa, não respeita o ambiente. Esses dias eu observei algo lá no Congresso de uma pessoa conversando com uma liderança. Pelo jeito, um assunto sério. A liderança estava sentada assim, bem na frente, e uma pessoa sentada do lado conversando. Aí chegou um casal. O que esse casal teria que ter feito? Shalom, dá um abraço, dá um beijo e sai. O casal ficou. No que o casal ficou, a pessoa que estava conversando com a liderança, no caso eu, levantei e fui embora. Porque o que eu estava falando para aquela liderança era entre eu e a liderança. E o abençoado do casal não teve educação, não soube se comportar, não respeitou o dono da conversa, aí eu saí. Antigamente, o Alexandrinho de antigamente, que graças a Deus aqui vocês conhecem só pela história, eu ia falar, irmãos, dá para vocês dar licença um minutinho, depois vocês voltam, porque eu estou conversando algo sério com o irmão aqui. Mas o Alexandrinho de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Falei, irmãozão, Deus abençoe, até mais. Levantei e saí. Porque eu não vou arrumar encrenca, eu não vou. Depois, se eu precisar, eu procuro, falo o resto do assunto, tá tudo bem, eu tenho acesso à pessoa, tá tudo tranquilo. Só que isso não isenta aquele casal, que já tem uma certa idade, por sinal, de terem sido sem educação, sem noção, sem um comportamento adequado para aquilo. E a pessoa independente, ela vai ter esse tipo de comportamento, porque ela acha que o dela é o mais importante. Ela não consegue fazer a leitura do que está ao redor. O independente é aquele que nem eu falo de se eu estiver lavando o carro lá, estou usando a mangueira. Ai da minha esposa antigamente, ai se ela fosse tomar banho, se ela fosse lavar louça, que quando eu estou lá enxaguando o carro, a força da água cai uns 30% porque abriu outra torneira ou chuveiro. Fátima, eu estou lavando o carro. E eu tô tomando, e ela estava tomando banho. E ela estava lavando louça. E ela estava pondo roupa para lavar. Mas o independente, o que eu estou fazendo é o mais importante da face da terra. Ninguém ouse abrir outra torneira enquanto eu não acabar de lavar o carro. Essa também é uma das marcas do independente. Então você também, eu estou te dando alguns exemplos para você poder dar uma sondada na tua vida, se você é independente ou não. De repente essa palavra é só para você, mas de repente essa palavra é para você mesmo. E aí você vai entender, não, eu sou ainda muito independente e eu vou precisar então. O independente ele não se importa com as opiniões, ele não faz essa leitura do coletivo, ele não agrega valor, ele está sempre no isolamento, ele está sempre na dele. Quando ele está junto é porque ele é o dono da conversa. Nós tivemos um exemplo numa cidade, num conselho de pastores, olha o isolamento, olha a cabeça que pensa. Aí o pastor da igreja foi convidado para entrar no conselho de pastores da cidade. Ele comunica ao pastor presidente do ministério, que era de outra cidade. Fui convidado para participar do conselho de pastores. Vou ou não vou? Olha, pastor, se você for o presidente do conselho, vai. Se tiver uma eleição e você poder concorrer para a presidência, vai. Mas se você for ficar lá de tesoureiro, secretário, ou só participando, não vai, porque não vai ter evidência, o nosso ministério não vai aparecer. Aí você sai fora. Vai lá e tenta a presidência. O pastor nem foi. Entendeu? O pastor da cidade nem foi. Na ordem daquele outro pastor superior. Porque olha a cabeça. Ele estava sendo convidado para a sua igreja entrar, para funcionar no corpo, fazer uma leitura da cidade, para fazer a cidade ser melhor, para fazer as coisas acontecerem nas igrejas, e o pastor presidente queria que fosse presidente do conselho. Se você não for presidente, não vai adiantar nada para o nosso ministério. Visão de tribo. O independente, ele nunca vai ter uma visão de reino. Sempre tribo.
É a minha tribo, é o meu jeito, é a minha fala, é a minha casa, é o meu carro, é o meu dinheiro, é o meu ministério, é a minha chamada, é a minha palavra, é a minha voz, é o que eu quero. O independente vai estar sempre nichando para o lado dele, sempre puxa a brasa na sardinha dele, só na sardinha dele. A sardinha do lado vai ficar sempre sem assar. Viu? Não dá para dar uma espalhadinha na brasa, passar um pouquinho de todo mundo, porque tem mais gente com fome. Ah, não dá, cara. Tem que ser aqui, que a minha sardinha é a mais importante. Então, o independente, ele não divide a brasa. Então, o independente, ele quer aparecer. Então, se eu não for presidente, se você não for para ser, para liderar isso, para o ministério aparecer, para você aparecer, sai fora. Então, como que está a tua vida? Você consegue ir, participar, se envolver nos bastidores, lá na cozinha? Consegue? Então, você é dependente, você se envolve. Mas se você tem que sempre estar em evidência, se você sempre tem que estar aparecendo, se a tua voz tem que, se a sua ideia tem que, se o teu jeito tem que, você é muito independente. Então é isso que o Senhor está querendo tratar hoje para nos tirar desses ambientes. O independente ele vai viver como? No isolamento, ele vai desprezar os que estão ao seu redor, ele vai ser soberbo, arrogante, autossuficiente, egoísta, ele não agrega valor e tem que ser do jeito dele. Então, eu creio que eu já falei, acho que quase tudo isso aqui. Então, nós precisamos entender que esta atitude de nos envolvermos e sermos dependentes do Senhor e também daqueles que estão ao nosso redor, vai fazer com que nós avancemos demais. Nós achamos que na independência nós estamos indo para frente, e não estamos, irmãos. Não estamos. Se nós ficarmos nessa casa da independência, nós vamos ter problema como você tem tido e como eu tenho tido naquilo que nós ainda não vencemos, porque eu sou independente. Ontem à noite, né, falando desse assunto, eu estou fazendo uma sopa aqui. Ontem eu fiz 7 litros de sopa só. E estamos comendo sopa. É um caldão de carne com legumes, só legumes assim, nada de batata, mandioca, coisas que, coisa mais leve, porque nós precisamos manter um ritmo aí de emagrecer, de ter uma vida saudável. Então eu fiz aquele sopão lá, uma benção. Aí na hora da janta eu pus um potinho que eu como assim, um potão na verdade, e pus no prato da apóstola. Ela pediu, põe no prato, coloquei, e ela estava lá no quarto. E eu peguei aquele negócio, comi, em pé ali na pia, coloquei dentro da pia, pus um pouquinho de água e fui lá pro quarto. Ela falou assim, tá pronto? Vamos jantar? Falei, ó, na verdade, eu já jantei. Por quê? Porque eu sou independente. Eu nem pensei naquilo, eu fiz a coisa tão no automático, eu fiz o prato dela, coloquei isso na pia, eu fiz a minha primeira, na verdade, já estava, fiz o dela, peguei na mão, comi, coloquei lá dentro, fui lá no quarto ver o que ela estava fazendo, nem lembrei da existência dela para comer comigo. E ela gosta de comer comigo. E agora eu tenho me policiado, me esforçado, mas naturalmente eu faço isso. Eu pego, eu como e acabou. Porque isso para mim é normal. Ah, mas não é legal você comer? É, mas para mim também, se eu comer sozinho, não muda nada. Na verdade, para mim não muda nada. Para ela muda tudo. Então, que leitura que eu tenho que fazer? Bom, como eu não sou sozinho, como eu não sou solteiro, como eu não tô. Aquela semana que ela ficou lá em Bauru, aí beleza, né? Tava sozinho, graças a Deus. Não, não no sentido dela não estar, né? Ela não tava sozinha, não tinha nenhum fantasma aqui. Pegava o potinho, comia, punha lá, aquele dia tudo bem, aquela semana tudo certo. Mas agora não dá para fazer isso. Só que isso aí flui em mim naturalmente? No. Eu não tenho isso. Eu tenho que conquistar isso todo dia. Pode ser que um dia eu fique liberto completamente, mas por enquanto eu tenho que vigiar para uma libertação diária. É dia a dia. Então, se eu for fazer alguma coisa, se eu for para algum lugar, tem hora que eu sumo daqui, eu vou lá para a igreja, sento lá, fico lá. Daqui a pouco eu só escuto, Alexandre, amor, riqueza, tô aqui, tá fazendo? Aí eu venho para cá. Por quê? Porque para mim é normal. Porque se ela sumir, raramente eu vou atrás. Porque para mim isso é normal.
Ela está a fim de ficar sozinha, ela foi para algum lugar. Então, para mim é fácil eu entender isso. Para ela já é complicado, porque ela gosta de estar junto, ela gosta de. Então, eu vou ter e você vai ter que pensar naqueles que estão ao teu redor. Se você mora sozinho, sozinha, aí beleza, aí você deita, você levanta, você come, você não come, você põe música alta, baixa, você apaga a luz, você acende a luz, porque você está sozinho, de boa. Mas quando você está em pessoas, quando você tem marido, esposa, filhos, está num ajuntamento, aí você vai ter que tomar cuidado e prestar atenção. Bom, tem mais gente aqui. Como que funciona esse lugar? Então. Então, essa marca aí. Então, são pessoas independentes. Nós vamos fazendo as coisas. E o pior de tudo, pelo menos para minha vida, não sei se para a Jane, ela pensa assim, que ela está falando aqui, o pior de toda essa situação é que nós nos achamos muito bons fazendo isso. Eu me acho, de novo, o último fósforo da caixinha. Eu me acho, e eu não sou. Eu não sou fazendo isso. Não, não somos. Nós não somos os bonzão da história. Muito pelo contrário, nós estamos sendo chatos, nós estamos sendo arrogantes, nós estamos sendo soberbo, nós estamos sendo aquela pessoa que está sempre trazendo aquele gosto ruim no ambiente. É invertido o que nós pensamos e a realidade que nós passamos e aonde nós fluímos. Então, você faça aí uma checagem da tua vida, analise, pergunte ao Senhor se já por essa palavra deu para você entender, como a Jenny já entendeu. Aí você vai querer ou não se tratar. Agora você vai ter que entrar na dependência. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Salmo 62, 5. Descansa somente em Deus. Todo dia eu oro para que o Senhor me livre da tentação da soberba, orgulho e altivez. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Ora por mim também. Descansa somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Então, aqui nós vamos ver que o Senhor está falando a respeito de depender, de se envolver, de ouvir a voz. O que nós não conseguimos conceber, o nosso mundo, e agora a Jane junto comigo aí, o que nós não conseguimos, a resistência nós temos para conceber algo que, que aquilo que nós achamos que está atrapalhando é o que vai nos ajudar. Então, bem no começo, o senhor me deu uma palavra assim, logo depois de Atibaia. Preste atenção naquilo que você mais resiste. Provavelmente, a tua saída, a resposta daquilo que você precisa está nisso. Preste atenção para você ver na tua vida. Pessoas que tiveram uma guerra muito grande para continuarem, por exemplo, conosco no ministério. Elas resistiram muito à nossa chamada, resistiram à nossa paternidade, resistiram à minha barba. Tem um monte de testemunho aí. Mas pessoas que venceram isso são as pessoas que estão mais adiantadas hoje. Porque elas estavam resistindo, elas estavam com uma dificuldade muito grande de romper, onde elas iam encontrar um alimento saudável, uma resposta. Não porque nós somos bons, mas porque Deus estava levando a pessoa para aquele lugar. E teve gente que foi embora, não aguentou. Então, eu entendo que essa pessoa foi roubada. Porque tiveram pessoas, irmãos, que passou por um fiozinho de cabelo para ir embora. Porque elas estavam sendo atacadas para irem embora. Porque o que elas precisavam receber de entendimento, de visão, de amor, era aqui. Mas quase foram embora. Mas graças a Deus estão aqui. Tem outros que foram embora mesmo, infelizmente. Mas aí o que acontece? O que eu mais resistia foi o que trouxe as maiores respostas para a minha vida, que era justamente o chamado da minha esposa. Tudo que eu faço e prego hoje, eu resisti a minha vida inteira. Poucas coisas eu concordava. E o que eu concordava até onde o independente vai. Não, aí para mim já não dá mais. Não, mas é que não tem outra. Não me interessa a outra parte. É só até aí que eu vou. O independente tem essa também.
Ele até tem coisa que ele até entende, ele até quer, mas até aonde ele quer. Acabou. É como nós ouvimos lá no Congresso. Tem o... Ah, ele falou de Sansão. Se Sansão matou 1.000 homens com uma queixada de jumento, aí o pastor falou assim: olha para o lado e fala assim: imagina um jumento inteiro que pode fazer. Então nós somos muitas vezes esse jumento inteiro, não para matar muito, mas para nos matar. Empacamos. O independente ele empaca. Eu vou até aqui. Pensa num burro chucro que eu era. Não, mas eu vou até aqui. Não, mas aí vai dar problema. Deixa dar problema. Mas aí vai estourar, deixa estourar. Irmãos, o independente ele tem uma marca muito forte de inconsequência. A consequência para o independente não importa. Não importa. Porque como ele quer fazer o que ele quer fazer, como ele é independente, aquilo que ele está fazendo é o certo e não tem abertura para outra coisa, mesmo quando ele é alertado na consequência, não me importa. Não, vai quebrar tudo, deixa quebrar. Mas deixa dar prejuízo. Mas vai ficar triste, deixa ficar triste. Quantas vezes eu falei para minha esposa, alguém vai ficar triste, meu amor? Ou você ou eu. Antes você do que eu. Alguém vai ficar triste. De eu não ir lá nesse aniversário, ou eu vou ficar triste de ir. Então, que fique triste quem me convidou. Eu vou ficar feliz. Porque o independente, ele é egoísta, ele se idolatra, ele se serve e ele não se preocupa com a consequência. Então, quantas pessoas eu feri na minha jornada de independência, porque é o que eu quero fazer. Ó, é importante para o teu irmão você ir no aniversário dele. Mas eu não vou. Mas ele vai ficar chateado, deixa. Porque se eu for, eu vou ficar chateado. Então, antes ele do que eu. Eu fico aqui. Isso aí eu não fiz uma vez, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus, me perdoe. Isso eu não fiz uma vez com os meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, com meu filho. Milhares de vezes. Por quê? Ah, vai ficar triste. Tá bom, então fica. Porque eu não vou ficar triste. Porque eu sou independente, eu vou até onde eu quero e acabou. Ó, vai ter consequência, tá? Deixa ter. Vai dar problema, deixa dar problema. Ó o ombrinho, ó. O ombrão, ó. Parece um calango de governar. Tô nem aí. Independente. Então, nós precisamos entender tudo isso, trabalhar em cima disso, ficar realmente focado no negócio. Tem mais gente ao nosso redor, tem mais coisa acontecendo, tem todo um processo aí envolvendo a história, e nós precisamos andar nesses ambientes de dependência de Deus, de envolvimento com os homens. Dos homens não é uma dependência emocional, não, é uma dependência no sentido assim de compartilhamento. Tá? O que que você precisa fazer? O que que nós vamos fazer agora? E às vezes, irmão, tem coisa que de verdade você não quer fazer. Mas não é o que você quer, é o que precisa. O independente é outra coisa que ele não lê o que precisa, ele só lê o que ele quer. Ele é analfabeto de pai e mãe para ler o que precisa. Mas ele é perito em ler o que ele quer. Ele faz o independente, ele chega num ambiente, ele faz em segundos uma leitura muito precisa do que ele quer. Agora, ele não consegue ler em nenhuma vida, às vezes, o que precisa. Então, é outra dica, outra marca. Se você lê muito rápido o que você quer fazer, mas você é analfabetinho para ler o que precisa ser feito, você é independente. E aí, nós voltamos lá. Aquilo que você mais resiste, ali está a tua resposta. Então, o que eu mais resisti na minha vida? Todos os ensinamentos da minha esposa. Tudo aquilo que ela ia aprendendo, que Deus ia revelando, que eu não quero, eu não acho certo, isso para mim não existe, é do diabo, é não sei da onde, é de Deus, mas não é para mim, não é a minha chamada, não é o jeito que eu fluo. Então, geralmente, o que você mais resiste, ali está a tua resposta. Porque, logicamente, Satanás faz a leitura no mundo espiritual, faz um destacamento dos demônios para trazer essa atmosfera sobre as nossas vidas, porque ele sabe que se nós entrarmos nisso,
que nós estamos existindo, porque ele está proporcionando esse ambiente juntamente com a nossa carne. Se nós entrarmos ali vamos obter sucesso, êxito, respostas, saídas, livramentos, libertações, curas. Vamos ter uma voz que cura, então, logicamente, será um prejuízo muito grande para ele. Então, o que ele quer? Continuar que você e eu pensemos que aquilo lá não é para nós. Ele quer continuar a fazer com que você fique independente, não cordato com aquele que vai chegando. Coisa nova para mim, então, meu Deus, era o fim do mundo, porque eu sou independente, eu já sei tudo. Ah, já tenho quase 60 anos, cara, já sei fazer isso daí. Não tem mais nada para me ensinar, tadinho. Não é idade, irmão, não é nada, nós vamos ter sempre que aprender. Mas o independente, ele acha que ele tem sempre para ensinar e não tem nada para aprender. E é duro para o independente abrir a vida para ele poder aprender, porque ele já é muito bom, ele já é muito sábio, muito inteligente. E desculpe a palavra, nós somos muito burros, muito, muito. E daria para ficar mais uns 10 minutos falando muito. Mas ouça o ecoar da minha voz falando que você é muito burro quando você fica na independência. E eu quero ouvir o ecoar da minha voz dizendo para mim, Alexandre, você é muito burro quando você fica nessa regência de independência. Muito e muito. Que a minha voz ecoe nos teus tímpanos por esse resto de Shabat e você possa sair desse lugar, se ainda há alguns resquícios, e que esta voz ecoe também nos meus lindos tímpanos e que eu também saia desse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Glória a Deus, aleluia. É, Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje nesta manifestação de independência, onde nós temos lutado contra isso. Algumas vidas não têm esta marca, mas algumas têm. A minha vida tem. Algumas outras vidas, ó Pai amado, que estão aqui ou que vão assistir depois também tem. E nós queremos tomar essa decisão de sairmos desses ambientes, de sairmos desses lugares de independência, de arrogância, de soberba, de altivez de espírito, de termos sempre razão, de queremos fazer só o que nós queremos fazer, da opinião dos outros não ter muito valor para nossas vidas ou nenhum valor para nossas vidas às vezes. Nos ajuda, Pai, nos capacita, nos dá graça, nos ensina, que sejamos moldáveis a ouvir a tua voz e a andar na tua rota, não rasgar a tua rota e andar na nossa. Por favor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então você repete comigo, fazendo um favor. Pai querido, em nome de Jesus, eu confesso que andei ou ainda ando na independência. E eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero renunciar todo esse ambiente de independência. Eu quero me desligar de toda essa regência maldita que fez com que eu andasse no isolamento, fez com que eu desprezasse pessoas, que eu fosse soberbo, arrogante, egoísta, autossuficiente, não agregasse valor e querer que tudo fosse do meu jeito. Pai, me perdoa por todas essas manifestações almáticas, carnais, diabólicas, do meu temperamento, sem passar pela cruz. Me perdoa porque eu feri pessoas. Me perdoa porque eu fui sem educação, sem noção. Me perdoa porque eu ultrapassei limites. Me perdoa porque eu fui inconsequente. Me perdoa porque eu feri a tua santidade. Me perdoa porque eu recebi a salvação, mas não recebi o senhorio por causa da independência. Me perdoa por todas as vezes que eu rasguei o teu mapa e fiz o meu. Desprezei a tua rota e tracei a minha. E que em nome de Jesus, através desses lugares que o Senhor está me tirando, eu possa ficar livre dessas atmosferas,
dessas frequências, dessas regências, dessas casas malditas, e eu possa ser restituído, Pai, através do arrependimento, aquilo que ficou retido, aquele que ficou preso, venha sobre mim uma restituição nos relacionamentos, no casamento, na igreja, na vida espiritual, na vida ministerial, no relacionamento íntimo, que venha uma restituição em nome de Jesus. Que tu possas operar, ó Pai, a favor das nossas vidas, que tu possas nos tirar de todo esse ambiente tão sujo, tão maligno, onde servimos a nós mesmos. E que em nome de Jesus, tu possas operar, ó Pai, a favor das nossas vidas, a favor da nossa descendência, que os nossos filhos, nossos netos, sejam livres dessa maldição que nós geramos. E que em nome de Jesus, eu possa depender de Ti e possa também me importar com a opinião das pessoas. Possa saber que outras pessoas podem usar a água ao mesmo tempo que eu. Isso não vai mais me irritar, me desapontar, me entristecer, achar que estamos sendo desrespeitados. Estamos desrespeitando e achamos que somos desrespeitados. Há uma inversão de valores. O independente inverte valores. Em nome de Jesus, Pai, me perdoa por todas as vezes que eu inverti valores. Me perdoa pelas pessoas que eu feri. Me perdoa pelas pessoas que eu manifestei essa carga tão pesada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, depois, se você tiver oportunidade, peça perdão aí as pessoas que você feriram. Saindo daqui, eu vou pedir perdão para minha esposa. Peça perdão. Quero pedir perdão já aqui para você que está aqui, para quem vai ouvir depois. Se de alguma forma, sem perceber, eu me manifestei de uma forma independente, não levei em conta a tua opinião, a tua fala, aquilo que você queria, e eu te feri com isso, me perdoa em nome de Jesus. Que o Senhor me perdoe também. Que enquanto eu estava fazendo aqui a renúncia, essa oração, a independência, ela é uma masturbação espiritual. Porque na masturbação, o que que a pessoa faz? Ela é independente. Ela faz a hora que ela quer, do jeito que ela quer, do jeito que for melhor para ela, e acabou, ela se realiza sozinha e está tudo bem. É um pecado, é uma sujeira, mas é o estilo de vida dela. E dentro da nossa conduta diária, é uma masturbação espiritual, uma masturbação dentro desse ambiente. Nós vamos fazendo o que a gente quer do nosso jeito. E levando um pouco mais adiante, para você que é casado, para você que é casada, e está com problema na área sexual, se arrependa do tempo da masturbação. Se você não fez isso ainda, faça isso. Por quê? Porque pode estar tendo uma consequência no teu relacionamento sexual agora, junto com a sua esposa ou seu esposo, porque você ficou agora ainda na legalidade da independência sexual. Então, se arrependa disso, limpe isso e veja o que acontece daqui para frente. Porque nós sabemos que aquilo que nós nos entregamos, no mundo que nós nos entregamos, nós fazemos aliança. Então, às vezes, nós ficamos tanto tempo nessa independência, em qualquer área, inclusive na sexual, na masturbação, que depois, quando nós queremos o companheiro ou a companheira, o mundo espiritual está resistindo. E você acha que é a tua mulher que não quer, é o teu marido que não quer, ou que não dá certo, que não flui, que é sempre aquela guerra dentro de casa. Mas, de repente, estamos presos nessa casa da independência sexual, que era a masturbação. Retire isso do mundo espiritual, tire essa legalidade da mão do adversário, porque ele está te cobrando essa conta. Não, você se realizava só aqui, por que que agora você quer uma mulher? Por que que agora você quer um homem? Por que que agora você quer um parceiro? Fica aqui comigo. Então, o teu sexo acaba sendo uma porcaria, porque você está preso lá, eu estou preso lá. Então, se você estiver passando por essa guerra nesse ambiente, se arrependa disso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por hoje é isso daí. Amanhã, domingo, Shabat, vontade do Homer.
às 7h15 com a oração em línguas e 7h30 a contagem do Homer na manhã. Novamente comigo, a apóstola Fátima tinha dado aquele 44,8 ontem, caiu para 26,5 hoje, regrediu, infelizmente. Então, intensifique as orações e vamos que vamos. Amém, irmãos? Até amanhã, então, 7h15, em nome de Jesus. Fogo no bicho, Shabbat, Shalom. Grande dia para vocês aí, fiquem na paz.